Acho que depois da mensagem de hoje você vai agradecer todo dia pelo nascimento de Jesus. Porque é isso que tem que acontecer no nosso coração, essa gratidão por Jesus ter encarnado, ter crescido, ter morrido em nosso lugar e nos dado a salvação, o perdão dos pecados, a oportunidade de a gente voltar para a casa do Pai. Amém, Jesus? Para a presença do Pai, ter o nosso nome escrito no livro da vida, graça pura, né? Fé dada por Deus para nós, um caminho para nós alcançarmos essa graça maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Então eu quero aqui começar lendo com vocês João capítulo 1, versículo 14. Porque Jesus, ele se fez carne, não é isso? Olha lá, eles vão colocar ali para mim. Jesus, ele se fez carne. Então, quando falamos do nascimento de Jesus, nós estamos falando o quê? Que ele se despiu da sua glória e ele deixou, né, a sua posição nos céus para vir até a terra encarnar, né? Diz assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se o quê? Carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e também de verdade. Isso é fato, a gente estuda na palavra de Deus, a gente vê que realmente Jesus encarnou, ele se fez carne. Agora, para que ele fez isso? Qual o propósito? Por que ele se manifestou assim? Por quê? Coloca para mim 1 João 3,8. 1 de João 3,8. Olha lá. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir o quê, pessoal? As obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Irmãos, através do pecado nós perdemos, nós somos destituídos todos da glória de Deus. Nós passamos a ficarmos debaixo do domínio do império das trevas, do reino do mal. Por isso que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nós deixamos de viver debaixo da direção do príncipe maligno desse mundo para vivermos debaixo da direção do Espírito Santo. Por isso que nós não somos devedores à carne, somos devedores a uma obra do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele veio para desfazer, ele se fez carne para desfazer as obras do diabo. Entre elas, o pecado. Entre essas obras, o pecado. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Nós temos a graça que nos capacita, nos empodera para a gente vencer o pecado. Não há um homem sequer nesse mundo que não erre, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Senhor, o que acontece com esse homem? Esse homem, ele é empoderado por Deus e ele não vive na habitualidade do pecado mais. Quando ele começa a ter um encontro com a verdade, ele começa a ter um encontro com a palavra de Deus, essa palavra que é o verbo, que é Cristo, que também encarnou, e continua sendo o verbo, como diz lá Apocalipse 19:13, ele continua sendo o verbo. A pessoa quando olha para a palavra, olha para a Escritura, e ela tem um temor de Deus, ela começa a se policiar. Ela começa a se santificar. E aquele pecado que a pessoa tinha prazer em praticar, que praticava de forma habitual, assídua, essa pessoa começa a resistir. Essa pessoa começa a lutar contra o pecado. Ela começa a se sujeitar à palavra de Deus, resistir o pecado, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, dentre tantas coisas, uma das coisas que Deus veio para desfazer como obra do diabo, é o pecado tendo domínio sobre a nossa vida. Graças a Deus, foi para a liberdade que Cristo, ele nos libertou. Amém, Jesus? Agora, existem mais coisas que o inimigo, ele fez, e Deus veio para desfazer. Lá em João 10, no versículo 1 e no versículo 10, vai lá. João 10, versículo 1. Olha lá, João 10.
João 10. O versículo é o versículo 1. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco ou no curral das ovelhas, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, ele é o quê? Ladrão e assaltante. O que é o aprisco? Onde é esse curral que Deus está falando? Esse curral é a terra. Qual que é a porta que nos traz a esse mundo? É a mulher. Por isso que Jesus, ele teve que nascer de mulher. Ele teve que nascer, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas no ventre de uma mulher, que nós sabemos que foi a Maria, que engravidou, concebeu, sendo virgem. E ela teve o Senhor Jesus. Ela deu à luz ao Filho de Deus. Essa porta é a porta desse mundo. Alguém aqui não nasceu de mulher, fala logo que a gente já vai estender a mão contra você e vai mandar você sair daqui. Então, todos nós nascemos de mulher. Essa é a porta, não tem... E Deus chama isso tudo aqui de aprisco. Chama de curral. De aprisco. Você vai entender, guarde muito esse versículo. Aprisco, curral, curral, aprisco. Agora ele fala que aquele que entrou nesse aprisco, e ele não entrou pela porta, ele não encarnou. Quem foi que entrou nesse aprisco? Que não entrou pela porta? Foi Satanás. Ele é assaltante. Ele é ladrão. E no versículo 10, diz assim, no versículo 10. E o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus chega a dizer, irmão, que o ladrão veio antes dele. Nós tivemos contato com o ladrão antes de termos o contato com Jesus. Todos nós tivemos o contato com o ladrão, seja numa formação religiosa, se não foi a base, se a base da formação religiosa não foi a Bíblia, nós tivemos um contato com o ladrão na nossa formação religiosa. Seja o que for, seja uma forma de se relacionar com as pessoas, de namorar, Porque a Bíblia fala que o cristão, embora hoje o negócio está feio aí, mas a Bíblia não muda. A prática do sexo, tem que ser depois do casamento. Mas muita gente passa por cima e faz o que quer, depois paga a conta aí. Então, quando a pessoa ela olha para a palavra de Deus, ela começa a entender. A verdade começa a vir, e a verdade, quando vem, não é para nos prejudicar. Não é para, porque quando a pessoa ela ouve a verdade, ela está ouvindo a manifestação da luz. E essa luz, ela veio para iluminar todo homem que está na terra, uma oportunidade que Deus dá para a gente. Ele é a nossa luz. Davi disse no Salmo 27, o Senhor é a minha luz. Então Ele é a nossa luz. E quando essa luz vem, aquilo mexe com a gente, aquilo mexe conosco de uma forma que a gente, até mesmo às vezes o nosso coração até fecha para não obedecer. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar sobre uma libertação que aconteceu essa semana. Essa semana eu e minha esposa, a gente desfez praticamente um lugar de macumba, dessas coisas aí, de umbanda. E a pessoa nos procurou, e a pessoa estava conversando com a gente, e a pessoa, quando ela sentou diante de mim, ela começou a falar coisas que ela não contou nem para a sombra dela, para você ter ideia. E ela começou a falar assim, maneira de falar, Foi falando. Quando ela terminou de falar, ela falou, pastor, engraçado, eu não contei isso para ninguém. Nunca contei. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou diante de ti, e eu estou com vontade de falar. Eu falei, pode falar. Primeiro, obrigado pela confiança. Depois pode falar. E a pessoa foi falando. E aí, chegou num ponto que ela parou de falar, aí eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, eu falei de uma situação em que eu tinha certeza que tinha na vida dela, que ela precisava abrir mão daquilo. Quando eu falei daquela situação,
ela se fechou na hora. E às vezes acontece com a gente. Ela se fechou na hora. Quando ela se fechou, ela falou para mim, ela é uma mulher bem sincera. Ela falou assim, pastor, você pode esquecer que isso aí eu não vou fazer não. Eu falei, tudo bem, você não é obrigado a fazer nada. Mas eu sou responsável se eu não te ensinar a palavra. Mas a decisão sempre vai ser sua. A decisão não vai ser minha, a decisão vai ser sempre sua. Eu decido pela minha vida. Eu não decido nem pela vida da minha esposa, nem pela vida dos meus filhos. Cada um decide pela sua vida. Eu decido pela minha vida. Mas se eu não te explicar a palavra de Deus, o teu sangue vai ser cobrado de mim. Então eu preciso te falar a palavra de Deus com verdade. Ele falou, não, pastor, pode falar. Aí eu fui falando. Aí Deus me deu uma sabedoria, eu peguei uma folha de papel. E essa folha, eu acho que ela deve estar até aqui, quer ver? É aqui, essa folhinha aqui, ó. Peguei essa folha de papel e eu fiz esses tracinhos aqui, ó. Eu falei, esses tracinhos aqui representa o que você falou. Enquanto você foi falando, Deus foi te libertando. Faltou esse pedaço aqui. E esse pedaço, o Espírito Santo me usou para te mostrar que era uma questão de idolatria. Quando Deus me usou para mostrar para ela, ela se fechou. Eu falei assim, ó, eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida, só que a minha oração só vai alcançar isso aqui, ó. Só o que você realmente quer que Deus alcance. Porque esse ponto aqui que você não quer obedecer a Deus, nem Deus pode te ajudar. Isso aqui é uma obra do diabo que entrou na sua vida. E Jesus, o verbo se fez em carne. Ele pregou contra isso. Os discípulos pregaram contra isso. Nós pregamos contra isso, nunca contra pessoas, mas contra o pecado. Mas você não quer deixar isso aqui. Então, aqui, eu não posso entrar. Aqui, nem Deus pode entrar. Por que muitos casais de Jesus estão separando? Porque Deus é fraco? Hã? Não. Porque existem coisas que cabe a gente fazer. É o cônjuge que tem que perdoar o outro, é o cônjuge que tem que ter paciência com o outro, é o cônjuge que tem... É verdade ou não é? Que tem que administrar o problema dentro de casa, não é verdade? Então tem coisas que nós é que temos que fazer. Deus, ele vem e nos ensina. E quando ele nos ensina, Provérbios 16, 20, diz que aquele que atentar para o ensinamento, essa pessoa será bem sucedida e terá sucesso. Então, quando vem um ensinamento que ele vem confrontando você, aquele ensinamento é para desfazer uma obra do diabo que o ladrão trouxe antes desse ensinamento. Antes dessa palavra. Existem 3 coisas que Deus quer que nós venhamos provar. Quem aqui quer provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga amém, Jesus. Todos nós. Mas essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela só se manifesta na nossa vida pela renovação da nossa mente. Para eu renovar minha mente, eu vou renovar minha mente com base em qual mente? Alguém com uma mente diferente da minha vai ter que me ensinar. Porque senão as minhas atitudes serão as mesmas, as minhas sementes serão as mesmas e a minha colheita será a mesma. Verdade ou não é? Agora, quem pensa maior do que a gente? Quem tem um pensamento maior do que o meu e o seu? É o Senhor. Ele fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são maiores, são mais altos do que os vossos pensamentos. Então eu tenho que estar aberto para o confronto, porque o ladrão, quando veio antes, ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Isso em todo o contexto da vida de uma pessoa. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Ele veio para desviar a verdadeira adoração, em vez de a Deus em nome de Jesus, a outras coisas. Ele veio para matar sonhos. Ele veio até para matar a nossa felicidade, a nossa dignidade. Ele veio para destruir famílias. Só que Jesus está dizendo assim, ó, agora,
Eu que era o verbo, eu me fiz em carne para desfazer a obra do diabo. Diga amém, Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. Está falando para quem? Para quem anda. Está falando para quem? Para quem fala. Para quem estuda. Para quem trabalha. Que vida é essa que ele veio trazer? É uma vida completamente diferente do que a gente possa viver. Existe uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus, por mais que a pessoa tenha sucesso, com Deus ela teria muito mais. Existem coisas na vida que pessoas só irão... tem pessoas que irão provar que é diferente de tudo o que outras pessoas provam. A Bíblia fala que ele vai mostrar a diferença na vida daquele que serve a Ele e da vida daquele que não serve. Eu quero essa vida para mim. Quem quer essa vida? Diga amém, Jesus. Então Jesus, quando ele nasceu para me restituir o que eu fui roubado. Irmãos, tem gente que fala assim, não, a gente não precisa se preocupar com as coisas da terra, não, e não sei o que tem. A Bíblia fala que se a pessoa nascer, ela viver 100 anos, e ela não construir nada na vida, é melhor que ela fosse um aborto. Quem já viu isso na Bíblia? Vocês nunca viram isso na Bíblia? Está em Eclesiastes. A pessoa passou pela vida inteira, o que ela fez com a vida dela? Nada. Melhor seria um aborto do que o tal. Olha que coisa séria. Então, isso mostra que Deus, quando nos coloca, nos permite vir nessa terra, Ele quer que nós comecemos de um jeito, mas nós que terminamos de outro. Deus tem o melhor sim para mim, Deus tem o melhor sim para você. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, o apóstolo Paulo também vem e diz assim, aquele que espera em Cristo, somente nesta vida, somente nesta terra, é o mais miserável de todos os homens. Então, gente, o que eu entendo como cristão? Eu entendo que Deus tem dignidade para mim, Deus tem dignidade para você. Para alguns Deus tem riqueza, para outros Deus não tinha riqueza, mas essa pessoa clamou e Deus ouviu. Por que eu falo isso? Tudo que eu estou falando para você, meu coração está passeando na Bíblia. Uma mulher cananeia, Deus não tinha nada para ela. Ela chegou clamando atrás dos discípulos, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Vinha gritando, os discípulos falaram, Senhor, despede essa mulher. Jesus falou assim, não convém que eu tire da mesa dos filhos para lançá-la aos cachorrinhos. Aquela mulher falou assim, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas dos filhos. É por que ela falou isso? Porque Jesus veio para os judeus. Depois que os judeus não aceitaram, não receberam, foi que se estendeu para os gentios. Claro que já era um propósito de Deus. Mas aquela mulher era gentia. E aquela mulher, quando falou isso, Jesus falou assim, grande é a tua fé, mulher. Não tinha nada para você não, mas você vai receber. Vai, tua filha está curada. Então tem coisa que a gente vai mudar o nosso futuro com o nosso clamor. A gente vai mudar o nosso futuro. Agora, tudo é a motivação. Porque, irmão, você pode ter tudo, só que nada pode ter você. Quem tem que ter você é o Espírito Santo. Tem gente que se perde com tão pouco, e Deus fala, eu tinha muito mais para você está se perdendo com tão pouco. Vou dar um tempo aí para você não perder a sua salvação, para você não se tornar um apóstata. Abrir mão daquilo que eu te entreguei, daquilo que eu te dei. Deus, Ele quer, amado, que você se dê bem, vá bem em todas as coisas. E que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Diga amém, Jesus. É o desejo dEle para mim, é o desejo dEle para você. Então Ele quer restituir, quer restituir. Então se você um dia teve algo, perdeu, pastor, perdi, fiz tudo errado.
acho que nunca mais eu vou ser aquela pessoa. Não, você vai ser melhor. Em nome de Jesus. Você vai ser melhor. Deus, Ele quer sim que você tenha dignidade. Deus, Ele quer sim que você seja uma bênção. Quando você vê um dia um rapaz chegou na igreja, o pastor estava arrumando a igreja, tudo, e o rapaz era pregador convidado. Pregador convidado sem sabedoria nenhuma, chegou e falou assim: gente, negócio de ficar gastando dinheiro com reforma de igreja, e não sei o que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Engraçado que ele que sabia de tudo, não tinha igreja para cuidar. Aí quando chega lá fora, o cara pega o carro dele, 300 mil e vai para casa. Quanto que era o carro dele? 300 mil. Mas se ele é tão bonzinho assim, por que ele não vende o carro dele, faz tudo? Então tem gente que para falar, irmão, é uma beleza, mas não faz nada. Não faz nada. Nunca sentou na cadeira do outro para poder entender como aquela pessoa é, ou como aquela pessoa administra, ou como que aquela pessoa faz. Nunca sentou na cadeira do outro para entender. Nunca. Deus, Ele quer sim que você tenha o melhor. Deus não quer a casa dele caindo aos pedaços, não, irmão. Você quer que eu prove para você na Bíblia que Deus não quer a casa dele caindo aos pedaços? A casa dele, nós, e o templo físico também. Quer que eu mostre para você na Bíblia? Templo de Salomão, quem mandou fazer? Quem mandou fazer? A Nova Jerusalém, quem fez? Irmão, duas coisas que Deus fez com a mão dele: o homem e a Nova Jerusalém. O homem e a Nova Jerusalém. Agora, olha a grandeza desse Deus. Será que esse Deus, Ele quer que a sua mesa seja indigna? Será que esse Deus quer que a Energisa chegue lá na sua casa e corte a sua luz? Que você fica com 3, 4, 5 contas atrasadas? Não sei nem se chega a quinta, né? Mas com a pandemia chegou até mais aí na vida de muita gente. Depois vem a pancada para parcelar. Você acha que esse Deus... Irmão, você pode estar começando do jeito... Você pode estar começando no pó. Mas o plano que Deus tem para você é de dignidade. É simples. Irmão, quem tem filho aqui? O que você deseja para o seu filho? Hã? O melhor. É o que a gente deseja. O pai, ele quer ver o filho melhor do que ele. O que você acha que Deus deseja para nós? O melhor. É o que Ele deseja para nós. Eu não estou aqui para pregar dinheiro, prosperidade, não. Mas eu estou falando, irmãos, que Jesus se fez em carne para desfazer a obra do diabo. Você consegue ver miséria em Deus? Hã? Não. Eu não consigo ver miséria em Deus, gente. Eu não consigo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E na morte e ressurreição de Cristo, nós somos herdeiros e corredeiros com Cristo. Quando que você recebe a herança? Quando o pai morre. A herança vai ser dada ou a herança já é sua? Então isso se tornou um direito. Existem pessoas que têm direito hoje, mas não usufruem do direito, porque ele não provoca a justiça. Meu Deus. Porque para a gente usufruir do direito, a gente tem que provocar o quê? O juiz. Porque o juiz, ele é inerte. O juiz, ele é inerte. E dependendo do advogado que você tem, o juiz está ali, só esperando o advogado pedir. E o advogado, por falta de conhecimento, ele não pede o que tem para pedir. E o direito daquela pessoa se torna um direito privado. O juiz, ele não pode agir sem que ele seja provocado. O que provoca Deus? É a nossa fé. Só que a gente tem um advogado que ele tem conhecimento. O nosso advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso advogado. Irmãos, todo direito
não reclamado é um direito inexistente. Todo direito não reclamado é um direito inexistente. A pessoa está arcando com o quê? Com um prejuízo. É com isso que ela está arcando. O Senhor Jesus está dizendo aqui: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Ainda falando desse ponto aqui, que ainda tem mais coisa, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha só o que diz. Primeiro ou segundo? Deixa eu ver aqui, peraí. Segundo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Que sendo o quê? Rico. Irmão, Jesus foi nosso substituto quando ele se tornou enfermo. Ele foi nosso substituto quando se tornou maldição por nós. Ele foi nosso substituto quando ele colocou sobre ele os nossos pecados. E ele, sendo rico, por amor de nós, ele se fez o quê? Pobre. Ele se fez. Qual que é o propósito disso? Para que pela sua pobreza enriqueceis. Esse enriqueceis aqui, tem gente que quer espiritualizar. Claro que temos que ser ricos para com ele. A pessoa que não é rica espiritualmente falando, ele é miserável mesmo, é Laodiceia. Mas Deus aqui, eu prefiro pegar Deus num todo do que Deus em parte. Porque meu Deus, o seu Deus, é muito maior do que ele se revela para nós. É muito maior. Ele se fez pobre. O problema, gente, não é ser rico. O problema não é ser pobre. O problema é não ser amigo de Deus sendo rico ou sendo pobre. Porque Abraão foi rico, mas foi amigo de Deus. E vai ter pessoas que vão passar pela vida e não vão ter essa conquista. E essa conquista, irmãos, depende também do quê? De uma capacidade de granjear. Porque quando Deus entrega talentos, se a pessoa ela não usar de sabedoria, se ela não usar de administração, se ela não usar de inteligência, ela não consegue avançar. Verdade ou não é? E aí não é questão de religião ou não. Aí é questão de uma falta de capacidade que a pessoa tem. Então essa pessoa ela tem que se preparar também. Ela tem que se preparar para o mercado de trabalho. Ela tem que se preparar. Uma pessoa vai abrir uma empresa, ela nem sabe como é que funciona. Geralmente uma pessoa que dá certo é uma pessoa que entra num lugar. Imagine o meu irmão, por exemplo. Meu irmão hoje ele comprou uma farmácia. Meu irmão, eu trabalhei com ele em uma farmácia, eu tinha 14 anos, ele também. Meu irmão hoje é mais velho que eu tenho 46, ele deve ter 48 ou 49. Ele comprou a farmácia ano passado. Depois de quantos anos? Aí o que esse meu irmão fez? Ele pegou, começou a trabalhar. Ele entrou igual eu entrei. Entrou limpando a gôndola da farmácia. Limpou. Se você aceitar ficar limpando a gôndola de uma farmácia, você vai ser cristão, vai para o céu, vai ser de Deus, mas você vai ficar limpando essa gôndola a vida inteira. É ou não é? Aí não adianta reclamar do Bolsonaro, do Lula, não adianta reclamar de ninguém. Porque a oportunidade é dada para todo mundo. Mas aí o que ele fez? Ele começou, como eu também na época, onde que guarda os remédios? Como que guarda? Para que serve esse? Para que serve aquele? Para que serve aquele outro? Vou aprender a tomar injeção. Sabe como que eu aprendi a aplicar a injeção? Eu peguei vitamina B, injetável, e o meu irmão aplicava em mim e eu aplicava nele na veia. Aí teve um dia que ele foi aplicar em mim, e quando você vai aplicar a injeção na veia, você coloca ali, né? Aí você puxa para ver se está na veia ainda, para ver se vem o sangue, né? Se você puxa e vem o sangue, você firme e vai devagarinho ali e vai aplicando, né, dona Adriana? Mas pode ser que a agulha saia, não pode ser, Adriana, que a agulha sai. E quando a agulha sai, o que acontece? Começa a doer.
E aqui começa até a inchar. Dependendo do tanto que você injeta. Meu irmão chegou em mim, irmão. Saiu da via e ele, vamos lá. Eu falei, tá doendo. Eu falei, não, é assim mesmo. Eu falei, mas tá doendo muito. Não é assim mesmo. Não, tá doendo. Aí eu puxei a mão dele, tirei assim. Aí veio o farmacêutico e falou, rapaz, você errou, você furou a veia dele e tal, aquela coisa toda. Então, como que a gente aprendeu? Assim. Ele foi o meu cobaia e eu fui o cobaia dele. Eu saí de lá, eu era balconista já, aprendendo a aplicar injeção, aquela coisa toda, indo nas casas, aquela coisa toda, e ele ficou lá. Aí ele estudou, fez farmácia, se formou, aí ele pegou um dinheirinho, começou a juntar um dinheirinho, foi juntar, comprou a farmácia do patrão dele. Agora pergunta para mim, o cara começou com 14 anos, hoje ele tem 49, pergunta para mim se ele não manja do negócio. Hã? Manja ou não manja? Agora vai eu, irmão, pregador do evangelho, só porque eu trabalhei quando eu tinha 14, 15 anos, vou montar uma farmácia. Eu não sei nada sobre farmácia, irmãos. Eu vou enterrar, eu vou jogar o meu investimento numa coisa que eu não vou saber administrar, eu vou ficar na mão de quem? Dos outros. Então, tudo também a pessoa tem que agir com inteligência e com sabedoria. A pessoa que é jovem, ela precisa aproveitar as oportunidades da mocidade dela. Ela precisa. Se ela vê que Deus está encaminhando ela para uma determinada função, ele vê o crescimento naquilo ali. Então, ele pode começar ali por baixo. Mas ele tem que colocar no coração dele. Eu não vou olhar para aquilo que meu patrão tem, não. Não vou ser ambicioso, não. Mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus, eu vou ter minha dignidade. O meu degrau está aqui diante de mim, eu vou crescer. Diga amém, Jesus? Eu vou crescer. Então, esse tipo de vida, Deus veio e trouxe para nós. Ele quer que nós venhamos crescer. É igual, por exemplo, vamos lá, ser rico para com Deus. Tudo bem. Irmãos, existem pessoas que se converteram, têm 20 anos de igreja. Não sabe procurar o livro da Bíblia ainda. Olha quanto tempo a pessoa perdeu para enriquecer com Deus espiritualmente. Porque o tempo é algo, irmãos, que não volta mais. A gente tem que aproveitar o tempo para crescer com Deus, para orar, para buscar a presença de Deus. A gente tem que ter esse momento com o Senhor. Diga amém, Jesus? Na presença de Deus. Então, uma das coisas que Deus veio trazer para mim, que Deus veio trazer para você, irmãos, é a riqueza. Riqueza espiritual, por que não patrimonial? Por que não? Qual pecado que há nisso? Agora, se for para eu ferir a palavra de Deus, como diz Provérbios, se for para eu enriquecer pisando nas pessoas, é melhor você se contentar com o que você tem, que você vai ser mais feliz. E ir crescendo aos poucos, porque Ele vai te abençoando. Você pode ter certeza disso. Nunca pise em ninguém, porque o que vai, volta. Nunca engane ninguém, porque o que vai, volta. Você pode ter certeza. E eu falo isso para você sem errar. Eu falo isso tanto na questão lá fora secular, como na questão ministerial. É a mesma coisa. Deus é Senhor dos servos e Ele é Senhor dos senhores também. Então, se o servo for rebelde, vai e volta. Se o Senhor não se portar como, vai e volta também. Porque Deus, Ele tem lado. E qual que é o lado de Deus? O lado de Deus é a sua palavra. Diga amém, Jesus? Se você precisa prosperar, crescer, isso não é errado não. Uma pessoa que não quer que você prospere é o diabo, porque se você prosperar, a sua casa prospera. Ele se alimenta do sofrimento da gente. Se você prospera, você vai ajudar outras pessoas. Diga amém, Jesus? É ou não é? Você vai ajudar outras pessoas. Você vai ajudar pessoas da sua casa, você vai ajudar pessoas de fora. Se você prospera, a obra de Deus prospera também. O reino de Deus vai ser abençoado também através dos seus dízimos, através das suas ofertas. Você será uma bênção. Então, se o propósito é santo, se o propósito é esse, pode ir em frente, que Deus é contigo.
Porque a gente não pode amar o dinheiro, irmãos, e amar as coisas. Porque se a gente amar o dinheiro, amar as coisas, amar o prazer, Jesus fica em segundo plano. As coisas de Deus ficam em segundo plano. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso aqui é um conselho. Um conselho que eu tomei para a minha vida. Tudo que Deus te der, tudo, não venha mudar você. Dá um passo para trás, agradece a Deus e seja mais fiel do que você era. Porque aquilo pode ser um grande teste para algo que você nem imagina. Mas pastor, Deus testa a gente? Testa. Ele testou Abraão. Vai lá no monte, pega o teu filho. Não foi assim? Pega o teu filho e oferece para mim. Quando Abraão ia imolar o próprio filho, uma voz disse: Abraão, não faça nada contra o menino. Aí está o cordeiro. Mas o que me chama a atenção, por que eu falo que Deus testou ele? Porque ele falou assim, ó, agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus. Foi naquele dia. Foi um teste. Agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus. Abraão, gente, ele não nasceu pai da fé. Ele se tornou. Você pode se tornar algo muito, muito, muito grande nas mãos do seu Deus. Você pode se tornar algo muito grande nas mãos do Senhor. Mas coloca no seu coração também uma coisa. Deus não escolhe a gente para a gente ser egoísta. Deus escolhe o indivíduo. Mas na visão do indivíduo, Deus já vê o coletivo. Deus vê o que ele vai alcançar. Quem ele vai alcançar. Porque uma das coisas que Deus falou para Abraão, falou assim, ó, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então a bênção não pode parar em você. A bênção não pode parar em mim. A bênção não pode parar em nós. Porque a obra do diabo é egoísmo. A obra do diabo é egoísmo. É fazer a gente pensar só no nosso umbigo. Mas a obra de Deus não. A obra de Deus pega um indivíduo para alcançar o coletivo, porque o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre foi desfazer a obra que o diabo fez. E essa obra que o diabo fez está desfeita por Jesus Cristo. Está desfeita. E isso foi anunciado por Isaías. Essa obra foi anunciada por Isaías. O nascimento de Jesus foi anunciado por Isaías. Lá em Isaías 7,14. Pode colocar para mim. Isaías 7,14. Ali fala de uma virgem que ia conceber, olha lá. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, vai engravidar, né? E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome o quê? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Irmãos, Deus hoje está conosco. A obra do diabo, o pecado, o véu. A única forma de nós chegarmos a Deus, o Velho Testamento, era através do quê? Do sacrifício. Não tinha isso que temos hoje, essa liberdade de cultuarmos a Deus em todos os lugares que nós quisermos nos reunirmos, na praça, na igreja, na rua, caminhando. A gente não tinha essa liberdade. O Velho Testamento não era assim. Agora tem. Só o sacerdote que tinha que entrar no templo. Deus só ficava restrito ao templo. Hoje você pode orar na sua casa, no banheiro, no seu trabalho, onde você estiver, no seu carro. Diga amém, Jesus. Você pode fazer. Antigamente só alguém que podia fazer por você. Era só o sacerdote que podia fazer por você. Então olha só como o véu foi rasgado. Ou seja, Jesus se fez em carne para desfazer a obra do diabo. Por quê? Porque agora Jesus nasce. E quando Jesus nasce, Deus conosco. Deus comigo. Deus com você. Deus com a sua casa. Deus com a sua família. Então você pode dizer hoje, se Deus é por mim,
quem será contra mim? E Jesus, quando ele subiu ao Pai, o que ele disse? Ele disse o quê? Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Deus continua conosco. Deus está conosco. Houve esse aviso do profeta Isaías, profeta que mais falou sobre o Messias. E houve também um aviso de um profeta chamado Miqueias, no capítulo de número 5, versículo 2. E o Miqueias, ele traz um detalhe, irmãos, que é importante a gente ver também, olha só. E tu, Belém Efrata, Belém é a cidade, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, essa palavra que Miqueias fala da cidade natal de Jesus, que foi Belém. Quando a gente fala Jesus de Nazaré, ele cresceu em Nazaré, mas Jesus nasceu em Belém. E o que significa Belém? Deus é intencional em tudo que ele faz. Belém significa casa de pão. O que Jesus fala em João capítulo 6? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Com o que se faz o pão? Com o trigo. Jesus fala que existem 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Alguém sabe? O joio e o trigo. E quem vai ser salvo? O trigo. Agora me fala onde não tem trigo nesse mundo. Porque o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Quando traz Belém como a cidade natal, Deus já está profetizando a palavra dele para os 4 cantos do mundo. Irmão, dificilmente você vê uma casa que não tem trigo na mesa. Eu não vou ousar falar que não tem. Mas dificilmente você não vê uma casa que não tem trigo na mesa. Ele nasceu em Belém. Agora, irmãos, isso foi profetizado muitos antes de Jesus nascer. Agora, você quer uma palavra profética para você? Quando há uma palavra liberada em seu favor, segura essa. Quando há uma palavra liberada em seu favor, enquanto você está na presença de Deus, Deus pode mover o mundo para te colocar no cenário que Ele quer. Para fazer a obra na sua vida, para fazer cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Por que eu falo isso? Porque a gente vê isso em Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, versículo 1, olha só, José e Maria. José e Maria agora recebem um aviso, um decreto. E isso era para o mundo inteiro. Porque Jesus tinha que nascer onde? Onde, igreja? Em Belém. Foi profetizado pelo profeta Miqueias. Jesus tinha que nascer em Belém. Mas o José e Maria não estavam em Belém. Eles estavam em Nazaré. Aí olha o que Deus faz. Irmãos, pega essa daí, irmão. Pega essa daí, porque enquanto a gente está crendo na palavra, Deus está operando longe dos nossos olhos físicos. Pega essa aí, olha só. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de quem? De César. Eu digo que foi da parte de Deus. Eu digo que foi da parte de Deus esse decreto. Porque Deus usa quem Ele quer. Deus muda a moeda se for necessário for. Se Deus tem um propósito para realizar, irmãos, Deus faz e ninguém impede. Deus faz e ninguém impede. Até o diabo ajuda, irmãos. Sem saber que está ajudando. Ele acha que está lá fazendo a coisa lá quando chega. Obrigado, valeu. Sai fora a coisa. Você achou que estava atrapalhando, você estava empurrando esse irmãozinho para a benção. É igual o caso daquela mulher, né? Que recebeu, eu não sei contar muito bem, lá de cesta básica, que chegou na casa dela, lá um cara que era ateu, foi e mandou um caminhão de mantimentos para ela. Vocês sabem dessa história aí? Aí e ela tinha clamado, né? Ela tinha clamado, e teve uma repercussão numa rádio, alguma coisa assim. E aí um ateu falou, vou mandar lá para ela. Fala para ela, e mandou o cara, falou assim, você vai lá, entrega isso aí para ela, fala, foi o diabo que ajudou, que o diabo que mandou. O cara era ateu. Fala que foi o diabo que mandou.
E aí o cara chegou lá, entregou tudo. Aí falou assim, quem mandou isso aqui? Eu preciso orar por ele. Aí ele falou, não, mas deixa para lá. Não, preciso saber, faço questão. Aí ele falou, a pessoa que mandou falou que foi o diabo que mandou. Ele falou assim, obrigado, Jesus. Quando o Senhor quer operar, até o diabo ajuda. Até o diabo obedece. E eu digo para você que é verdade isso aí. Viu? Eu digo para você, se o diabo soubesse, o diabo não sabe de tudo não, irmão. Pensa comigo. Se o diabo soubesse que Jesus morrendo, Jesus ia ressuscitar, e ele ia perder tudo, ele ia usar Judas? O diabo não sabe de tudo não. Quem sabe de tudo é nosso Deus. Amém, Jesus? Saiu da parte de César o quê? Um decreto, para que todo o mundo, quando Deus quer operar, Ele mexe até no mundo. Todo mundo se alistasse, fosse feito um levantamento, um censo das pessoas que moravam nas cidades. Continue, versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. Continue. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Continue. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Irmãos, quem era descendente de Davi? Era Maria ou José? Era José. Jesus, filho de Davi, descendente de Davi. Na descendência de Davi se encontra José, você não encontra Maria. Só que José não engravida, né, irmão? José é homem. Então José recebeu uma mulher muito abençoada para estar com ele, que Deus olhou e agraciou aquela mulher. Que coisa bonita, irmão. Salve a agraciada, o Senhor é contigo. Olha que coisa tremenda. Vamos supor se Maria não fosse tantos romanos naquela região, os caras bombadão, bonitão, e Maria fala assim, vou ficar com esse José não, cara carpinteiro aí, eu vou ficar lá com o romano. Você acha que não tinha outra pessoa para gerar Jesus? Sim ou não? Sim, com certeza tinha. Irmão, se eu não quiser ficar mais aqui, você acha que Deus não tem outra pessoa para levantar? Tem ou não tem? Tem. Eu é que tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá e não achar que eu sou o cara por eu estar aqui, por eu estar na televisão. Quem sou eu? É graça pura. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus pega agora, move o coração do imperador, faz um censo no mundo inteiro. Aí está José lá, já com Maria, já chegando os dias de dar à luz. Irmão, você pegaria a sua mulher grávida, beirando ali os 9 meses, ou no 9º mês, não sei, chegando no 9º mês, a gente não sabe, colocaria ela em cima do jumento, para viajar, se não fosse obrigado? Você sabe que tem coisa que vai te empurrar para a bênção e vai ser obrigado? Que é isso, hein, pastor? É. Mulher grávida, colocar no jumento. A mulher grávida mexe com o organismo, mexe com tudo, gente. Tem questão que às vezes que a barriga está tão grande que ela não consegue, tem que dormir de lado. A pessoa às vezes oscila a pressão. Tem que tomar cuidado com a alimentação. Às vezes a mulher chega a desmaiar, que a criança suga toda a energia dela. Cada pessoa tem um organismo. Deus teve que fazer o coração daquele imperador se mover, porque tinha uma profecia. Irmão, segura essa palavra para você. Qual é a profecia que Deus colocou na tua vida? Qual é a palavra que Deus liberou para você? Porque se você permanecer na presença de Deus, e José estava na presença de Deus, Maria estava na presença de Deus, você pode ter certeza, Deus para te empurrar para o cumprimento da palavra, irmãos,
Ele vai mexer até com o coração de César, se for preciso. Isso aqui é maravilhoso. Por isso que eu falo, crente de verdade não corre atrás da bênção. Ele só vive a fé. Ele só vive a palavra. Ele é obediente. E as bênçãos vêm e alcançam a vida dessa pessoa. Deus cria situações para abençoar essa pessoa. Deus cria situações para abençoar essas vidas. Está lá José levando Maria. Agora, quando chega lá, não tem lugar para eles ficarem. Mais uma dificuldade, gente. Parecia até que José e Maria chutaram uma macumba, irmão. Mas tudo errado. Chegaram... Eu falo, porque tem gente que fala isso, irmão. Tem gente que fala assim, parece que eu chutei macumba, está dando tudo errado para mim. Já ouviram esse termo? Está dando tudo errado para mim. Pô, chega lá, não tem lugar. Irmão, você com uma mulher grávida, você que é homem de verdade, onde você quer colocar a sua mulher? No curral ou no hotel? Você quer colocar no hotel. Você quer pegar aquele travesseiro bem gostoso lá e falar, bem, encosta aqui, ó. Né? Colocar o travesseiro até aqui, ó, para não ficar doendo as costas dela. Você quer cuidar, é a tua mulher. Está com um filho no ventre dela. Chega lá, irmão, os hotéis estão todos ocupados, a cidade está cheia. E ele viajando com o jumentinho. E ela em cima do jumentinho. E aí ele encontra um lugar para passar a noite, para dormir. E sabe como que é o nome desse lugar? Curral. Vocês lembram de João 10:1? Que Jesus, ele entrou pela porta no curral? Quem lembra disso? Pois é. Não tinha outro lugar melhor para Jesus nascer profeticamente do que no curral. Não tinha. Já vou falar sobre isso para vocês. Olha só. Versículo, olha lá. E deitou numa manjedoura. Olha lá. Deu à luz ao seu filho, primogênito, envolveu-o em um pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. A Maria concebeu, engravidou, deu à luz num curral. Jesus nasceu pela porta e já nasceu no curral. Aonde Jesus foi deitado? Numa manjedoura. Você sabe o que significa essa manjedoura? O lugar onde colocava a lavagem para o animal comer. Jesus agora é o nosso alimento. Jesus agora está falando assim, a partir de hoje, vocês comiam coisas que, olha, tranqueira. Agora vocês vão comer a minha palavra, porque ele era o verbo que se fez carne. Jesus agora é o nosso alimento. Por isso que quando a gente está meio que falando bobeira, aí vem uma palavra dizendo, cuidado com a língua. Porque, irmãos, para você falar, você comeu antes. Você viu algo e deduziu. Você ouviu algo e deduziu. Seu coração se sujou com alguma coisa. Você comeu antes. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não é mais para comer lavagem. A gente tem que comer a palavra. O nosso alimento agora nasceu no nosso curral. O nosso alimento agora é Jesus Cristo. Ele nasceu no nosso curral. E se nós nos alimentarmos de forma correta, comendo da palavra de Deus, você pode ter certeza que nós seremos diferentes. O que tem no curral? Curral é cheiroso? Não. Diga assim, no curral é fedido, pastor. Você sabe o que significa fedido espiritualmente falando? Cheiro de pecado. Jesus chega no curral e a palavra de Deus diz que ele é o nosso perfume agora. Está em 2 Coríntios isso. O perfume de Cristo agora chega no curral. Agora o perfume de Cristo chegou na sua vida. Você está vendo o que ele nasceu?
Por que ele nasceu? Espiritualmente falando, irmãos, quando a gente vive uma vida de pecado, a gente fede. E a gente atrai os espíritos malignos pelo fedor, pelo mau cheiro. Porque quando a gente começa a exalar o perfume de Cristo, o diabo não tem nada com o perfume de Cristo. Nada. A gente precisa ter esse perfume de Cristo em nós. E ele está à nossa disposição agora. Por quê? Porque alguém nasceu pela porta, nasceu pela mulher e trouxe esse perfume para mim e trouxe esse perfume para você. Nós podemos exalar esse perfume. Perfume de Cristo. Você quer que eu mostre para você que Jesus não quer de forma alguma que você viva sem dignidade? No curral, em Mateus 2,11, no curral chegaram 3 pastores. 3 pastores. E quando esses pastores chegaram, eles trouxeram 3 coisas. Alguém sabe? Ouro, incenso e mirra. Irmãos, tudo nessa terra vai ser destruído na batalha do Armagedon. O que não vai ser destruído? Ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe o que Deus está trazendo? Deus não está trazendo algo passageiro. Deus não está trazendo prosperidade passageira. Deus não está trazendo algo de valor que é passageiro. Deus está trazendo algo de valor que é eterno. Eterno. Se alguém chegar para você e falar, não, mas negócio de prosperidade na igreja, não vai atrás disso não. Eu falo, não vai você, filho. Quiser viver na miséria viva, você. O meu Deus faz votos pela minha prosperidade, pela prosperidade da minha casa, pela prosperidade da minha família, pela prosperidade dos meus amigos. E quem eu conhecer, eu vou orar para que se deem bem, que sejam prósperos, que tenham saúde, que seja uma bênção. Amém, Jesus? É, irmãos. Ouro é algo valioso. A Nova Jerusalém, esse novo céu e nova terra vai ser de ouro as ruas. Pedras preciosas. O governo de Cristo não vai ser um asfalto com corrupção, depois fica esburacado, não. Vai ser o melhor. Outra coisa que Jesus traz, que é eterno, para dentro do curral, é o incenso. Quando uma pessoa pega um incenso, e ela acende para um, ou acende para o outro, aqueles espíritos que estão por trás daquilo estão roubando a adoração daquela pessoa. Porque o inimigo sempre quis imitar Deus. Porque como é que funciona essa questão do incenso? Escuta essa. Quando você ora a Deus, você fala com Deus, o véu está rasgado, você fala com o Pai em nome de Jesus, a sua oração, ela é levada até o trono de Deus. Escuta isso. Ela é levada até o trono de Deus, pelo anjo. Gênesis 28, o Senhor mostra uma escada que representa Jesus, anjo subindo e descendo, o pai lá no topo dizendo para Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, e o Jacó fazendo um voto com o pai. Aí você vê no Novo Testamento, Jesus chega para um homem chamado... Esqueci o nome do homem, falei de manhã. Vai, irmão, pastores aí. Verás subir debaixo da figueira, Natanael. Esqueci agora. Natanael. Jesus chega assim e fala assim, eis aí um verdadeiro israelita. Por que ele falou verdadeiro israelita? Que pratica o que o pregava, ou que lia, ou que entendia. Eis aí o verdadeiro israelita, cujo não há dolo nele. E ele pegou e olhou e falou assim, Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira. E ele ficou impressionado com aquilo. E ele falou, vem atrás de mim que você vai ver anjos subindo e descendo sobre o filho. A escada não era Jesus? Era. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então quando você ora, irmãos, a sua oração é pega pelo anjo, é levada até os 24 anciões. O ancião pega a sua oração e Deus está no trono.
e ele vem e coloca diante do Senhor. Você sabe como que Deus, ele discerne a sua oração? Como um incenso na sua narina. É assim que funciona. Aí, quando Deus recebe, tem que ser incenso suave. Diga amém, Jesus? Ele recebe cada oração. Mas tem aquela que é o incenso suave. Aí ele libera um anjo chamado Malá. Esse anjo chamado Malá, ele pega, e ele não é um anjo guerreiro, ele é um anjo mensageiro. Ele vem para entregar a resposta da oração. É onde muitas vezes na região celestial, você sabe que a nossa luta é na região celestial, né? Na região celestial, vem um príncipe das trevas, que é anjo guerreiro, anjo caído, mas guerreiro, e vem para lutar contra o Malá, para impedir a resposta da oração. É onde Deus manda um outro anjo guerreiro para guerrear, para a oração chegar. Por isso, nós temos que ficar firme na nossa oração. Então, isso é passageiro ou é eterno? É eterno, irmãos. Porque a gente começa aqui a orar. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mas vai chegar uma hora que na eternidade, você acha que a gente não vai adorar a Deus lá também? Onde que aconteceu isso? No curral. O menino Jesus nasceu e trouxe dentro do curral. Então hoje eu tenho essa bênção. Eu posso agradar o meu Deus com a minha oração. Eu posso agradar o meu Deus com o meu louvor. Por isso que é uma luta orar. Uma guerra. Poucos cristãos são cristãos de oração. É uma luta, irmão, uma guerra. Pesa tudo. É uma batalha, irmão. Parece que aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos é uma eternidade. E quando isso acontece é porque a pessoa está numa carne tremenda, irmão. E por isso que muitos passam pela vida e não usufruem do incenso que chegou no curral. Meu irmão, o incenso chegou no curral. E qual que é a terceira bênção que os magos, pastores trouxeram para aquele curral? Ouro, incenso, qual que é a outra? Mirra. Para que era usada a mirra? Além de também falar do perfume dela, né? Que é um elemento de unção, que também traz um cheiro agradável. A mirra era usada para embalsamar o corpo de um defunto, antes de sepultá-lo. E sabe qual que é a ideia disso? Eternizar. O que Deus está mostrando para a gente? Ele está dizendo, olha, eu encarnei, eu estou aqui. Vocês iam provar de 2 mortes. Eram 2 mortes, vocês iam provar. Vocês iam provar da morte física e da morte eterna. A morte física vocês vão provar. Mas eu estou trazendo sobre vocês a mirra. Dizendo que o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para mim. O próprio Senhor Jesus, quando aquela mulher ungiu os pés dele, o que ele falou? Profeticamente, ela estava ungindo os pés dele, se referindo à morte. E aquilo era valioso ou não era? Era valioso. Aquilo era muito valioso. Meu irmão, o que Deus trouxe para a gente é muito valioso. A nossa vida não termina quando a gente fecha os olhos. Deus está dizendo para nós, eu vim nesse curral para dizer para vocês, a vida de vocês não termina quando vocês fecham os olhos. Vocês vão viver comigo eternamente. Na Nova Jerusalém. Onde haverá um novo céu. Onde haverá uma nova terra. Então, quando falamos que Jesus nasceu, olha quanta coisa a gente aprende. Eu sei que a mensagem se estendeu um pouco, mas olha quanta coisa a gente aprende. Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje, e a gente está dizendo, poxa, então eu aqui, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso, exatamente, você não é qualquer coisa não. Eu tenho certeza que agora, quando a gente for orar, você quando estiver orando, você vai lembrar do incenso. Sua oração vai ser diferente a partir de hoje. Porque você vai saber o caminho que ela faz. E quando você vê que o negócio está demorando, você vai perseverar na oração, porque você sabe o caminho de volta como é também. E você vai ficar firme.
até ver cumprido na sua vida o que Deus prometeu. Permanecendo na presença de Deus. Por isso que eu falo, queridos, caminha hoje, caminha amanhã, caminha sempre. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Porque um dia Zacarias entrou na presença de Deus e ele foi oferecer um incenso por aqueles que estavam lá fora. De repente um anjo apareceu e falou: ô Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Ele tinha uma oração lá atrás que se cumpriu naquele dia. Não perca a sua oração. Tudo que você orou diante de Deus, acredita. Acredita. Tem coisa que tem batalha séria. Porque não envolve só você. Envolve pessoas também que serão alcançadas através da sua bênção. No caso de Zacarias, por exemplo, nasceu João Batista. Quantas pessoas não foram abençoadas através de João Batista? Então fica firme com Jesus. Fica firme com o Senhor. Ele nasceu, ele encarnou, ele cresceu, ele desfez a obra do diabo, ele foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Então eu não tenho que viver a obra do diabo na minha vida, eu tenho que viver a obra de Deus na minha vida. E se alguém me amaldiçoar, eu digo: não pega, porque eu sou abençoado. Se alguém fazer macumba contra mim, eu digo: não pega, porque eu sou abençoado. Porque essas obras do diabo já foram todas desfeitas. Assim como imaginar sua alma, assim é. Não tenha medo de nada e de ninguém, porque o Emanuel está contigo. Amém, Jesus? O Emanuel está conosco. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Deus é bom. Ele é o poderoso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos e toma posse dessa palavra. Toma posse dessa bênção na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele é maior do que o seu problema. Ele se fez em carne para desfazer a obra do diabo. Aleluia. Ele manalava sobre cantarabachuri manala sobre andalas. Ele bachori manalava sobre cantarabachiri manala sobre andalas. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Obrigado, Jesus. Minha alma anseia por ti. Que está sentado, olha o incenso no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória a Ele, seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. O que Ele é, igreja? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso, poderoso Deus. Oh Pai, o que é para ti, Senhor? Poderoso Deus. Ajudar esse povo, ajudar a tua igreja, poderoso. Diga que Ele é poderoso, Ele é maior do que o seu problema. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus, Tu és Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que a sua adversidade, querido. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ah, meu Deus, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e oramos com base nos direitos que o Senhor nos concede por Sua graça, por Seu amor, e através da virtude do Espírito Santo, através do nome de Jesus, nós oramos, Deus, porque nós não aceitamos, Pai, viver menos daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar, e até mesmo, meu Deus, nos dar inteligência, nos dar sabedoria, meu Deus, direcionar cada uma das suas ovelhas para aquilo, meu Deus, que trará dignidade, e para que essa pessoa venha cumprir o propósito dela, meu Deus, aqui nesse lugar na terra. Porque nesse curral, meu Deus, não tinha, meu Deus, aquilo que o Senhor trouxe, não como uma moeda passageira. O denário passou, a dracma perdida passou. Quantas moedas nós já conhecemos que já passaram, mas o Senhor não trouxe uma moeda qualquer. O Senhor trouxe algo eterno. O Senhor trouxe o ouro, porque o Senhor não fez o ouro por causa do homem. O Senhor já era o dono dele. O Senhor já tinha o ouro. O ouro é teu, Senhor. A prata é tua. As pedras preciosas são tuas. O Senhor nos dá, meu Deus, o direito de, através da tua graça, entrarmos com ousadia na tua presença,
com temor, reverência e tremor, e clamarmos ao Senhor pela nossa casa, clamarmos ao Senhor pela nossa família, clamarmos ao Senhor pelo nosso ministério, clamarmos ao Senhor pelo cônjuge, clamarmos ao Senhor, meu Deus, por entes queridos, por familiares, parentes, amigos, clamarmos ao Senhor, meu Deus, pelas lideranças instituídas no Brasil e no mundo, clamarmos ao Senhor, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado debaixo da nossa autoridade, e aqui estamos, meu Pai, clamando, e em nome de Jesus, meu Deus, vai se cumprir na nossa vida aquilo que Tu tens para nós, e que todo mal caia por terra, bata em retirada, saia, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor nos deu a vida eterna, e nós Te louvamos, Espírito Santo, nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos, Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, porque diante de tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, nós confessamos que temos um Deus que é poderoso. Você crê que você tem um Deus poderoso? Então diga assim comigo: o Senhor Jesus se fez em carne para desfazer toda a obra do diabo. Mais uma vez, o Senhor Jesus se fez em carne para desfazer toda a obra do diabo. Mais uma vez, o Senhor Jesus se fez em carne para desfazer toda a obra do diabo. Diga: eu estou livre, livre, livre através de Cristo Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso. Pode aplaudir o Senhor bem forte, igreja. Aleluia, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, Senhor. Poderoso, poderoso Deus, poderoso, Tu és Senhor, Tu és, ó Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia. Diga: obrigado, Senhor. Diga: eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória e de todos os louvores. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você vai viver a fé que você tem, né? Como você imaginar sua alma, assim será? Não, assim é. Então você vive a fé que você tem. Então tome posse da bênção de Deus sobre a sua vida e não desista das suas orações. Amém, Jesus? Não desista daquilo que Deus tem para você.